Amados irmãos, em Cristo Jesus, aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos a viver este período pascal. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril. O dia de ontem, dia 21, o mundo inteiro, aqueles que reconhecem que Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, crucificado, ressuscitou, pela televisão, nós vimos canais de todo o mundo. E aqui mesmo em Angola, as igrejas locais, a maior parte das igrejas, não há outra coisa que falaram senão sobre a Páscoa ou a ressurreição de Jesus. Quero levar o irmão ou a irmã a refletir sobre a ressurreição de Jesus, mas nesta perspectiva. Por que Jesus ressuscitou? Mas antes, eu quero me dirigir à presença do Senhor. Pai eterno, Tu que és Deus omnipotente, omnisciente, omnipresente, Deus misericordioso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas Deus de todos aqueles que invocam o Teu santo nome. Te louvo, te bendigo, te exalto, porque Tu me amas e Tu provaste o Teu grande amor em enviar o Teu Filho. Sabia o que ia acontecer, mas ainda assim Ele não hesitou, Ele veio, padeceu na cruz para a minha salvação. Por isso, Senhor, eu peço que o Espírito Santo, que veio como resultado da morte e ressurreição de Jesus Cristo, me guie, nos guie e nos faça entender a Tua palavra. Amém. Nosso tema para este nosso estudo bíblico, neste canal, que você pode encontrar no canal, basta processar ou escrever o nome, Missionário Ferreira Jorge Chema. Por que Jesus ressuscitou? Como disse, a Páscoa, celebrada no Novo Testamento como ressurreição de Jesus Cristo, tem outra perspectiva, diferente da Páscoa celebrada pelos judeus. Temos muita gente, muitos crentes em nossas igrejas, ou aqueles que não são crentes, só têm ouvido falar, Jesus ressuscitou, ou se calhar, a história da ressurreição de Jesus, como ele foi sepultado apenas pelos 2 homens, Jesus que foi seguido pelas multidões, mas no seu sepultamento apenas 2 homens, Nicodemos e José de Arimateia, e um pequeno grupo de senhoras que assistiam à sua morte. Os evangelistas, todos os 4, registram a ressurreição de Jesus, com diferentes detalhes. Mas a pergunta é, por que Jesus ressuscitou? Primeira resposta, encontramos lá em Romanos capítulo 1, versículo 3, que diz assim: com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito podia ser dito sobre este versículo. Paulo estava a falar do Evangelho que ele pregava. No versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo estava a dizer que eu fui chamado apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Mas com que propósito? Para pregar o Evangelho. E o Evangelho que seria pregado, ou que foi encarregado a pregar, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos 2 julgamentos a que foi Jesus submetido, no tribunal civil, primeiro no tribunal religioso, Jesus foi condenado por declarar que ele era o Filho de Deus. Depois de tantas testemunhas falsas ou outras coisas que eles procuravam saber,
para condenar Jesus, não encontraram nenhuma prova ou nenhuma acusação pelo qual Jesus podia ser provado. Então, para prová-lo, o sacerdote tinha que o juramentar. Declara-nos se tu és filho de Deus. E ele, ao responder, que tu dizes, tu verás o Filho do Homem a vir com as nuvens, em poder, nas nuvens, em poder. A partir daí, eles não precisaram mais de prova. Agora, o apóstolo Paulo está a dizer aqui, em Romanos, lemos, que Jesus ressuscitou para provar a autenticidade da sua divindade. Se Jesus não ressuscitasse, o mundo nunca ia acreditar que Jesus de Nazaré, Jesus crucificado, na verdade é o Filho de Deus. Você sabe que a eficácia do Evangelho emana sobre a divindade de Jesus Cristo. Então, a primeira razão por que Jesus ressuscitou é para autentificar a divindade de Jesus. A segunda razão, por que Jesus ressuscitou? Em 1 de Coríntios, encontramos a resposta no capítulo 15. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo ressuscitou para ser as premissas da ressurreição, para ser a garantia da ressurreição de todos aqueles que creem. Se há uma coisa que dá medo aos homens, é a morte. Por que a morte é um problema que neste capítulo mesmo, no versículo 26, Paulo chama como o último inimigo? Por que a morte nos amedronta? Por que a morte nos desconjuntura? Por que a morte é considerada como uma tragédia? Sabemos o que a morte, ou o dano que a morte tem causado na humanidade. A própria Bíblia, quando fala da morte, as palavras usadas não são para serem subestimadas. Foi o castigo máximo que Deus aplicou ao homem. É como aquilo que acontece com um jogador no campo, que comete muitas infrações, e quando lhe dá um cartão vermelho, significa que ele recebeu o castigo máximo e é expulso. A morte que amedronta todos os homens. Nós que cremos, todo aquele que crê, sabe que um dia há de ressuscitar. O próprio Jesus invita, falando a Marta e a Maria e aquelas que estavam presentes em João capítulo 11, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá eternamente. Encontramos várias passagens. Em Hebreu capítulo 2 nós lemos o seguinte, que como os filhos da descendência de Abraão estavam sujeitos por toda a vida ao temor da morte, Cristo, para anular a morte, para desativar o poder da morte, ele próprio se fez carne e provou a morte. E então, quando Cristo ressuscita, ele se torna primícia daqueles que em Cristo morrem. Por isso, para o crente verdadeiro, a morte já não constitui uma ameaça. Na verdade, nos causa dor, nos causa tristeza, nos separa. Os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, pessoas que às vezes de muito esperamos. Mas aqueles que creem, a morte não constitui grande ameaça. Porque aqueles que morreram, um dia hão de ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. A terceira razão por que Cristo ressuscitou, também encontramos em Romanos,
a resposta. Capítulo 4, versículo 25, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Encontramos aqui duas explicações. Cristo morreu na cruz. Essa história da cruz, com todos os seus horrores, que o mundo jamais conseguirá esgotar por causa do meu pecado. Agora a pergunta é, se Cristo não ressuscitasse, será que a morte de Cristo na cruz seria alguma coisa? Teria o significado? Não. Seria como qualquer daqueles que tinham sido crucificados. Aliás, porque os romanos, antes de Jesus, crucificavam muita gente. Jesus não foi o primeiro nem o último. Nós somos pecadores. O que nos merece é a condenação. É o afastamento definitivo da presença de Deus. Mas, quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, Deus nos declara justificados. A palavra justificado significa absolvido da condenação. O próprio Paulo, explicando ainda em palavras mais claras, na mesma epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 33, ele diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo ressuscitou para tornar possível a justificação. Para todo aquele que crê, descansa sobre a justificação efetuada por Jesus. A quarta razão por que Cristo ressuscitou, também encontramos a resposta em Atos, capítulo 2. Em Atos 2, 32 e 33, lemos assim: a este Jesus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Irmãos, Cristo morreu, ressuscitou para tornar possível o envio do Espírito Santo. Lembram que João capítulos 14, 15, 16, 17, o Senhor Jesus consolando os seus discípulos, dentre várias promessas, a grande promessa que lhes deu é esta, do envio do Espírito Santo. E agora, quando o Espírito Santo vem no dia de Pentecoste, é porque Jesus ressuscitou. O apóstolo Pedro explica isto. Esses homens não estão bêbados, mas o Espírito veio sobre eles. E antes mesmo na promessa, Jesus disse em João capítulo 16, versículo 7, importa que eu vá, pois se eu não ir, o Espírito não virá. Então, Cristo ressuscitou para tornar possível o envio do Espírito Santo. Não só podemos falar do Espírito Santo. É bom que o cristão saiba por que Cristo ressuscitou. E não só isto. Pela Bíblia nós entendemos que Cristo ressuscitou para conceder poder aos cristãos. Irmãos, este mesmo Espírito que veio como resultado da ressurreição de Cristo veio com um propósito. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus prometeu aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então a igreja, como embaixatriz do Senhor, tem uma missão a cumprir, e esta missão não se cumpre no poder humano. Por isso o mesmo Espírito Santo veio para potenciar, para dinamizar, para capacitar, para habilitar os crentes no cumprimento da sua missão. Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23, que recomendo a leitura, você pode ler. O apóstolo Paulo diz: o poder que Deus exerceu ao ressuscitar o Senhor Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que é dado
aos crentes que creem. Eu às vezes me interrogo, há crentes fracos, por quê? Na verdade não haveria razão de eu ser fraco. Não estou a falar da fraqueza física, que é nos comum a todos nós. Quando estamos famintos, quando estamos sedentos, quando trabalhamos muito, quando estamos velhos, quando estamos... Há muitos fatores. Mas aquele que tem Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo que está em nós, ele nos renova, ele nos capacita. O livro de Atos nos mostra o poder do Espírito Santo, a operosidade daquele poder na vida dele. O Senhor ressuscitou para nos potenciar. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou para ser Senhor, para ser soberano, para ser cabeça da igreja. Irmãos e irmãs, nesses últimos tempos, onde nós vivemos, às vezes há essa tendência, há esta tentação. Existem igrejas em que todo o culto da personalidade, dos seus fundadores, dos seus líderes, eu não estou contra os títulos que as pessoas ostentam. Você pode ter o título que talvez a tua denominação adotou, mas devemos ter todo cuidado. A igreja não é do líder. A igreja não é dos pastores, dos bispos, de quem? Do Papa, não. O cabeça da igreja é o Senhor Jesus. E todos aqueles que estão ao serviço da igreja são servos. E considerando-se servo, e servo inúteis, como disse Jesus em João capítulo 10, versículo 17, nós nos humilhamos diante do grande servo, que é o Senhor Jesus, o nosso chefe, o nosso comandante, o nosso guia. E nós assim servimos e servimos bem. Dentre vários aspectos, quero terminar dizendo que também o Senhor Jesus ressuscitou para ser nosso advogado. Isso está bem expresso. A passagem que lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 35, Paulo diz assim. Aliás, no versículo 34, ele começa dizendo: quem nos condenará? Quem nos acusará? Ninguém nos acusa. É verdade que Satanás ou pessoas podem nos acusar daquilo que nós vivíamos antes ou daquilo que praticamos, mas confessamos. Às vezes Satanás traz essas acusações. Mas o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, está à direita do Pai. Ele é nosso advogado. Isto encontramos bem expresso na Epístola aos Hebreus. Ele é o nosso sumo grande sacerdote. É o advogado que temos à direita do Pai. Para em João, Paulo explicar, na primeira epístola, capítulo 1 e 2, se dissermos que não temos pecado, mentimos. Porém, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. E essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, não como uma autorização. Quem está em Cristo não vive pecando. Mas também não podemos dizer que o crente, por mais espiritual que seja, ele não está imune, não está isento do pecado. Todos nós estamos sujeitos a pecar, a falhar, ou em pensamentos, ou em palavras, ou em ações. Porém, quando humildemente nós nos humilhamos, o Senhor nos advoca. Temos o exemplo de Pedro, né, com Jesus, 3 vezes, essa história que muito conhecemos. Mas Pedro não era um Judas, o traidor. Pedro era um crente. Ele amava o Senhor. E ele provou isso na sua vida, até a morte. O Senhor intercedeu pelo Pedro. E ele intercede por nós. Amados irmãos, quando falamos do domingo da Páscoa como domingo da Páscoa, como domingo da vitória, como domingo de triunfo, como Páscoa de triunfo, significa isto, que Jesus morreu e ressuscitou para efetivar essas coisas que eu falei e muito mais. Cristo ressuscitou. Agora a pergunta é: será que você crê que Jesus é mesmo Filho de Deus?
Ou ainda há alguma dúvida? Será que você crê que aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar? Ou tem algumas dúvidas? Você crê que o Espírito Santo veio para potenciar a igreja? Você crê que o Espírito Santo veio para ajudar a igreja como resultado da morte de Cristo? Você crê que os teus pecados estão justificados por causa da ressurreição de Cristo? Ou ainda você está sendo este peso do teu pecado? Mesmo já confessou, já fez muitas penitências como algumas, mas não precisa de tudo isso. Apenas precisa crer que os teus pecados estão perdoados. Amado irmão, quero terminar recomendando ao irmão que exerça a tua fé, confie no Senhor, confie nas suas promessas e permita que o poder da ressurreição de Cristo Jesus se efetive em nossa vida. E se assim for, irmãos, nós não seremos iguais como antes de crermos, antes de nascermos de novo. Aquilo que vimos o Espírito Santo fez na vida dos crentes primitivos, e eu mesmo Ele vai fazer na minha vida, na minha igreja. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra.